sociedade, bem comum, todos dando as mãos, os direitos também os deveres, respeitados por todos serão. Então, justiça e paz se abraçarão, justiça e paz se abraçarão, justiça e paz se abraçarão, justiça e paz se abraçarão. Jesus Cristo, só Ele é o caminho, plena luz a indicar direção de um mundo no amor renovado, novo céu, nova terra virão. Então, justiça e paz se abraçarão, justiça e paz se abraçarão, justiça e paz se abraçarão, justiça e paz se abraçarão. Jesus Cristo, verdade e vida, pela cruz vem a ressurreição, convivência na felicidade, povo irmão rumo à libertação. Então, justiça e paz se abraçarão, justiça e paz se abraçarão, justiça e paz se abraçarão, justiça e paz se abraçarão. Está aberta a sessão sobre a proteção de Deus e em nome do povo brasileiro, iniciamos os nossos trabalhos. Nos termos do parágrafo único, artigo 5º, do ato da mesa, número 123 de 2020, fica dispensada a leitura da ata da sessão anterior. Sessão solene em homenagem aos 5 anos da encíclica Fratelli Tutti, do Papa Francisco. Esta sessão foi requerida por mim e por outros parlamentares que compõem esta casa. Convido para compor a mesa a senhora Romy Benck, pastora da Igreja Luterana do Brasil. Convido também a senhora Irmã Sueli Belato, cônega de Santo Agostinho, religiosa e militante dos direitos humanos. Convido ainda o senhor Daniel Seidel, coordenador da Rede Eclesial Justiça e Paz da Pátria Grande, América Latina e Caribe. Convido também a senhora Ana Paula Inglês, presidente da Comissão Justiça e Paz de Brasília. Convido a todos e todas para acompanhar em posição de respeito o hino nacional brasileiro. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade
conseguimos conquistar com um braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança, a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és belo, forte, impávido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol, és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente, berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno, seja símbolo, um lábaro que as tendas estrelado, e diga ao verde louro dessa flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas segues da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra dourada, entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol, és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Registro a presença do deputado Luiz Couto, do PT da Paraíba, que já está conosco aqui nesta sessão solene, em homenagem aos 5 anos da encíclica Fratelli Tutti, do Papa Francisco. A encíclica Fratelli Tutti, Todos Irmãos, é uma encíclica social do Papa Francisco, lançada em 2020, que propõe a fraternidade e a amizade social como caminhos para construir um mundo mais justo e pacífico, criticando o neoliberalismo, o individualismo e a exclusão. Inspirada em São Francisco de Assis, a encíclica defende o amor ao próximo, a cultura do encontro e do diálogo para superar conflitos, reconhecendo a dignidade de cada pessoa e a importância de cuidar dos mais vulneráveis e excluídos. A gente pode concluir que a encíclica Fratelli Tutti é um chamado à transformação pessoal e social, convidando todos a sonhar com um mundo mais fraterno e justo, fundamentado no amor e na amizade. Neste dia em que nós fazemos esta sessão solene, quero deixar registrado que é oportuna esta sessão solene. Eu, como acredito na graça divina
e nos desígnios de Deus, sei que nada acontece por acaso. E eu digo isso em virtude do que aconteceu ontem e nesta madrugada nesta casa. O que aconteceu é exatamente o avesso do que propõe a encíclica Fratelli Tutti. A boa política, a política voltada para o bem comum, para a fraternidade, para o diálogo, para os interesses da coletividade, foram suplantados aqui ontem pelas atitudes adotadas que foram extremamente agressivas, autoritárias, que resultaram na aprovação de um projeto de lei que reduz pena para quem cometeu crime contra o Estado democrático de direito. Exatamente o contrário do que propõe o Papa Francisco em sua encíclica, em sua reflexão sobre a necessidade de construirmos a comunhão universal. E é importante dizer que o que foi votado nesta madrugada, a sessão acabou às 3h58, quase 4 da manhã, abre caminhos não só para reduzir penas daqueles que participaram dos atos democráticos e tentaram um golpe de Estado, abre caminho para reduzir penas de estupradores, abusadores, aqueles que lavam dinheiro, aqueles que praticam todo tipo de crime. É a política voltada para interesses de alguns. Deixo esse registro e anuncio que essa encíclica e esta sessão de hoje é um ato de coragem daqueles que não querem se render à política feita em virtude e em função de interesses particulares. Por isso, eu agradeço a presença de todos e de todas aqui e já passamos com a palavra o senhor Daniel Seidel, coordenador da Rede Eclesial Justiça e Paz da Pátria Grande, América Latina e Caribe. Daniel Seidel. A Fratelli Tutti, como dito também pelo nosso querido conterrâneo Helder Salomão, deputado, é um remédio, na verdade, para que nós possamos efetivamente sanar esses males. E esse projeto nos foi ofertado com muita gratuidade, junto com outro que é a Laudato Si. Então são dois projetos que se colocam um ao lado do outro para dar uma perspectiva de esperança para a humanidade. Então que sirva essa nossa sessão solene e aqueles que nos acompanham, aquelas também, de fato de restauração do nosso desejo, do nosso sentimento, dos nossos propósitos em defesa da democracia. E eu queria aqui então destacar, eu agora, como foi anunciado, tenho uma tarefa latino-americana e caribenha. E entre as várias notícias que eu recebi hoje, uma ameaça do presidente Trump contra a Venezuela. Mais uma ameaça. Ou seja, América Latina e Caribe estão borbulhando. E a Rede Eclesial Justiça e Paz da Pátria Grande, ela assumiu como seu desafio o número 31 da Assembleia Eclesial que fizemos em novembro de 2021. Fortalecer a democracia na América Latina. Mas eu acabei de deixar a missão, e aqui também pedi autorização à nossa secretária executiva atual, Sônia Gomes, que eu quero então aqui também dedicar o meu reconhecimento à liderança que ela exerce, justamente para dizer de dois acontecimentos oriundos da Fratelli Tutti. Um deles, o projeto Encantar a Política, que justamente vem nessa perspectiva que irmã Sueli e pastora Rome disseram anteriormente. O resgate da dignidade da política. Se não for dentro dos trâmites e dos parâmetros do diálogo, do entendimento, mesmo daqueles que pensam diferentes, como que a gente vai construir alternativas para solucionar os conflitos que existem na nossa sociedade? Então, nós estamos nessa edição para 2026, focando principalmente na eleição para a Câmara Federal, para o Senado Federal e para os legislativos estaduais.
justamente porque nós percebemos a importância da atividade legislativa e a necessidade de termos cada vez pessoas aqui que representem os anseios populares. Mas também não poderia deixar de mencionar o grupo Fratelli Tutti, deputado Helder Salomão, que é um pequeno grupo, um resto do povo de Deus, como diria no Concílio Vaticano II, que fermenta também essa casa com os valores que essa encíclica, que tem no seu coração justamente a parábola do bom samaritano, e que é a partir daí que ele nos ensina o caminho. O caminho para o exercício da política é aproximar-se dos caídos, cuidar de suas feridas e prover, por meio de políticas públicas, a sua possibilidade de reparação. Está ali, e ali também nos chama a atenção, nós que somos homens e mulheres de fé, aqui presentes, para a importância e atuação das igrejas. Nunca as religiões foram tão utilizadas, mobilizadas para interesses políticos que negam o Evangelho de Jesus Cristo. Principalmente no caso daquelas religiões de tradição cristã evangélica, a qual eu também pertenço enquanto católico, e que eu quero também aqui dizer do empenho da Comissão Brasileira de Justiça e Paz para que a gente possa desvelar, como diz o livro do Apocalipse, revelar as redes que têm imposto um tipo de cultura religiosa que legitima a desigualdade. E concluo, então, dizendo de que no Dia Internacional de Direitos Humanos eu gostaria que fosse acolhido, eu sei que não é possível transmitir o vídeo de Dom Luiz Fernando, arcebispo da Diocese de Cachoeiro, mas não sei se é possível, deputado Helder, que a transcrição desse vídeo pudesse ser incorporada também, assim como esse caderno que eu passo às suas mãos também, para que fique o registro histórico, que nesse tempo, irmã Sueli, nós estivemos aqui, nesse espaço, nessa tribuna, lutando por democracia. Esse é o sentido fundamental da encíclica Fratelli Tutti, que hoje queremos comemorar e utilizar como bálsamo para restaurar a nossa esperança de que a gente pode efetivamente viver uma democracia plena no nosso país. Muito obrigado. Obrigado, Daniel Seidel, coordenador da Rede Eclesial Justiça e Paz da Pátria Grande, América Latina e Caribe. Aos irmãos e irmãs do Congresso Nacional, a todo o pessoal do Brasil inteiro que trabalha com Justiça e Paz, a Comissão Nacional de Justiça e Paz, aos leigos e leigas, às comunidades eclesiais de base, às pastorais sociais, vai aqui a minha mensagem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, irmãos e irmãs, nós vamos conversar sobre a encíclica Fratelli Tutti do Papa Francisco. Fratelli Tutti significa somos todos irmãos e irmãs. Trata-se de um documento que nos convida a olhar o mundo com mais cuidado, mais diálogo e mais fraternidade. Em apenas alguns minutos, vamos compreender por que essa encíclica é tão importante e o que ela pede de nós, cristãos e cidadãos. Para nós sermos bons cristãos, nós temos que ser bons cidadãos. A Fratelli Tutti, ela foi publicada em 2020, no auge da pandemia. Um tempo marcado por medo, isolamento e muitas perguntas sobre o futuro da humanidade. Inspirado por São Francisco de Assis, o Papa Francisco nos lembra que somos chamados a reconhecer a grande verdade que atravessa a fé cristã. Ou seja, somos todos irmãos. O grande objetivo deste documento é simples e profundo: propor a fraternidade universal e a amizade social como medicamentos para curar as feridas do mundo. Não se trata de uma teoria distante, mas de uma proposta concreta de vida, capaz de transformar comunidades, pessoas, cidades e relações humanas. O Papa começa olhando para a realidade. Ele descreve um cenário que todos nós reconhecemos. Ele não parte da teoria, mas da vida concreta, das dores acumuladas e das contradições do nosso tempo.
Vivemos hoje em um mundo marcado por uma sensação difusa de solidão. Mesmo cercados por tecnologia e comunicação instantânea, as pessoas falam muito, mas se escutam pouco. As redes aproximam quem está longe, mas frequentemente afastam quem está perto. Surge assim uma cultura de conexões superficiais, que jamais substitui a profundidade do encontro humano. Outro ponto forte do diagnóstico é a cultura do descarte. Francisco afirma que em nosso tempo tudo parece ter prazo de validade, inclusive as pessoas. Os idosos, os pobres, os migrantes, os doentes, os que não produzem ou não consomem como o sistema exige. Todos correm o risco de se tornarem invisíveis, descartáveis, ignorados. Essa lógica se infiltra silenciosamente nas relações familiares, nas políticas públicas, na economia e até dentro da própria igreja, quando preferimos o eficiente ao humano. Há também um fenômeno que se espalha como névoa: a agressividade social. Vivemos numa sociedade acelerada, irritada, polarizada. As opiniões se transformam em trincheiras. Adversários são tratados como inimigos. O debate substitui o diálogo e a ofensa ocupa o lugar da escuta. Essa cultura da hostilidade corrói a convivência e impede o surgimento de soluções verdadeiras para os problemas que são comuns. Outro elemento que o Papa Francisco destaca é a fragilidade da política contemporânea. Uma política frequentemente refém de interesses pessoais ou de grupos, marcada pela busca de poder e pela incapacidade de pensar o bem comum. Nessa lógica, projetos de longo prazo são sacrificados por ganhos imediatos e vidas inteiras permanecem à margem. Falta grandeza, falta visão, falta o que Francisco chama de uma política melhor, lá no capítulo 5º. No campo econômico, o diagnóstico é igualmente sério. O Papa aponta a presença de um sistema que muitas vezes produz riqueza, mas não distribui dignidade. O lucro acumula-se nas mãos de poucos, enquanto multidões vivem sem trabalho, sem oportunidades, sem futuro. E o pior, a desigualdade já não escandaliza como antes. Acostumamo-nos ao sofrimento alheio. Por fim, Francisco fala da crise das migrações, uma das maiores dores do nosso século. Milhões deixam sua terra natal fugindo da fome, da guerra ou da falta de perspectiva. Eu vivi isso na própria pele, na guerra lá em Cabo Delgado, em Moçambique. E o que é que essas pessoas que se deslocam, que se refugiam, encontram? Fronteiras fechadas, discursos de ódio, muros físicos e simbólicos. A indiferença global revela que ainda não aprendemos a reconhecer a humanidade comum que nos une. Em resumo, o mundo retratado pela Fratelli Tutti é um mundo fragmentado, com medo do futuro, cansado de si mesmo e incapaz de sonhar junto. Um mundo que precisa urgentemente de nova luz, novo olhar e novo coração. Diante desse cenário, marcado por solidão, descartes, polarização, desigualdade, o Papa Francisco apresenta a resposta que nasce do coração do Evangelho.
a fraternidade universal e a amizade social. Não é uma proposta ingênua, longe disso, nem é um sonho irreal. É um caminho profundamente humano, espiritual e político, capaz de reorganizar a convivência e reacender a esperança. A fraternidade, antes de ser um ideal, é uma convicção antropológica. Cada pessoa humana é única, irrepetível e possui uma dignidade que ninguém pode retirar. Somos feitos para o encontro, não para o isolamento. Somos feitos para a relação, não para a competição destrutiva. A fraternidade é a linguagem original da humanidade. Mas a fraternidade também é uma convicção de fé. Para nós, cristãos, todo ser humano é irmão, é irmã, porque todos somos filhos e filhas do mesmo Deus. A fé não afasta dos outros, pelo contrário, amplia o horizonte e nos lembra que ninguém pode ser deixado para trás. A espiritualidade cristã não nos permite construir muros onde Deus sonha com pontes. É aqui que Francisco apresenta o coração da Fratelli Tutti, a parábola do bom samaritano. O Papa não usa essa parábola como um exemplo moral isolado, mas como um ícone de humanidade. A estrada entre Jerusalém e Jericó se repete todos os dias na história, se repete conosco. Há sempre alguém caído, ferido, ignorado, invisível, sofrendo. E há sempre pessoas que passam ao lado, às vezes apressadas, às vezes indiferentes, às vezes justificando que não é problema meu. Francisco insiste que a grande pergunta espiritual do nosso tempo não é quem é o meu próximo, mas de quem eu decidi aproximar-me. Não é o mundo que está cheio de estranhos, somos nós que escolhemos não nos aproximar. O bom samaritano rompe essa lógica. Ele vê, aproxima-se, toca, cuida, envolve-se, compromete-se. Ele abre mão do conforto, altera a sua agenda, investe tempo, coloca óleo e vinho e, acima de tudo, reconhece que aquele ferido é um igual, não é um inimigo, não um peso, não um problema. Francisco diz: recomeçamos a construir o mundo quando decidimos ser próximos. É assim que nasce a amizade social, quando o encontro deixa de ser teoria e se torna gesto concreto. Quando deixamos de debater sobre fraternidade e começamos a vivê-la no cotidiano, nas ruas, nas comunidades, nas famílias, na política, na economia e até nas redes sociais, talvez principalmente. A resposta cristã ao drama do mundo não é ódio, não é polarização, não é fechamento. A resposta cristã é sempre aproximação, cuidado e diálogo. Por isso, a fraternidade não é solução para um problema, é um novo modo de ser. É a escolha de reconhecer que a vida de cada pessoa tem um valor sagrado, como afirma o Papa, e que somente quando cuidamos uns dos outros nos tornamos verdadeiramente humanos. O Papa não falou apenas de ideias, ele apresenta práticas concretas para criar um mundo mais fraterno. Cultura do encontro. Encontrar é mais do que ver, é escutar, é acolher, é dialogar. O encontro verdadeiro cria pontes, antes havia muros. Segundo, política com sentido de serviço.
A política, muitas vezes desacreditada, precisa recuperar sua vocação de cuidar do bem comum. Uma política guiada pela fraternidade combate desigualdades e defende os mais frágeis. Terceiro, uma economia a serviço da vida. A economia deve ter alma. O lucro não pode ser mais importante que o ser humano. O Papa chama isso de economia que não deixa ninguém para trás. Quarto, acolhida e cuidado com os migrantes e vulneráveis. A maneira como tratamos os mais frágeis revela a verdade do nosso coração. A fraternidade exige portas abertas, mãos estendidas e políticas que defendam a dignidade. Quinto, paz construída com diálogo e perdão. A paz não nasce de armas, nem de acordos formais. A paz nasce do encontro, do perdão, da justiça e da verdade vividas no cotidiano. Essas propostas formam um caminho espiritual, social e político que transforma a vida comunitária e a vida pessoal. O Papa Francisco se foi. No entanto, a Fratelli Tutti continua como um chamado urgente. Não é apenas um texto a ser estudado, mas uma bússola para atravessar o nosso tempo. Francisco insiste: não haverá futuro para poucos, só haverá futuro para todos. A fraternidade é a resposta para a indiferença. O encontro é a resposta para a polarização. O cuidado é a resposta para a cultura do descarte. Somos chamados a sonhar juntos, como uma única humanidade, cada qual com sua voz, mas todos irmãos e irmãs. Para encerrar este nosso encontro, convido você a uma breve reflexão pessoal. Respire, faça silêncio e pergunte ao seu coração: em minha vida e missão, quem são os feridos do caminho que talvez eu ainda não veja? Segundo, quais pontes eu preciso construir em minha comunidade, em minha família, no meu ambiente de trabalho, no Congresso Nacional? Terceiro, o que significa para mim ser um bom samaritano hoje? Quarto, qual gesto de cuidado e fraternidade eu posso praticar ainda nesta semana? Irmãos e irmãs, a fraternidade começa assim, de pessoa para pessoa, de coração para coração. Um grande abraço a todos e todas, que Deus abençoe. Olá, ouvintes! Estamos na terceira semana do Advento e a leitura de hoje, Lucas, capítulo 1, 26 a 38, convida-nos a refletir sobre nosso engajamento na missão cristã. O evangelista Lucas narra a visita do anjo Gabriel a Maria. Não se trata apenas de um acontecimento isolado, mas de um relato profundamente enraizado na tradição bíblica. Nos textos do Antigo Testamento, a visita do anjo frequentemente simboliza a própria visita de Deus. Para o povo da Bíblia, visitar significa a ação concreta de Deus na história, sobretudo nos momentos em que a fragilidade humana se manifesta de modo mais evidente. Assim aconteceu, por exemplo, no livro do Êxodo, quando Deus visita Moisés na sarça ardente. E também nos relatos de mulheres estéreis que receberam a visita divina e se tornaram portadoras de vida, assim como Sara, mãe de Isaque, Ana, a mãe de Samuel, a mãe de Sansão, no livro dos Juízes, e, já no Novo Testamento, Isabel, prima de Maria e esposa de Zacarias. Nos versículos de 5 a 25 deste mesmo capítulo de hoje,
Lucas narra a visita do anjo a Zacarias, sacerdote do templo. É importante considerar o conjunto do capítulo, pois o evangelista estabelece um claro contraste entre as duas visitas. Zacarias duvida do poder de Deus e por isso fica mudo. Maria, ao contrário, mesmo sem compreender plenamente o mistério, confia e se coloca a serviço. Ela vai dizer: Eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Em seguida, Maria visita sua prima Isabel, levando em seu ventre um menino Deus. Desde o início, ela se apresenta como alguém que gera vida e se coloca a caminho do outro. Não é difícil perceber como Maria se torna uma educadora exemplar para Jesus, que mais tarde afirmará: Eu não vim para ser servido, mas para servir, conforme Mateus no capítulo 20. Os relatos bíblicos revelam que todos aqueles que foram visitados por Deus, por meio do anjo, receberam também uma missão: colocar-se a serviço da vida e do povo. Por isso, a Escritura repete com frequência: Deus visitou o seu povo. No livro do Apocalipse, a figura da mulher que sofre as dores do parto e é perseguida representa ao mesmo tempo Maria, mãe de Jesus, e a comunidade cristã, a Igreja, que em sua fragilidade luta para gerar vida nova em meio às adversidades. Desde os primórdios do cristianismo, Maria aparece assim como a imagem da Igreja. O sim de Maria torna-se, portanto, o sim da Igreja quando esta se coloca a serviço do Reino de Deus. Assumir e engajar-se no serviço do Reino nem sempre é fácil. Muitas vezes significa enfrentar desafios e perseguições. Nos últimos dias, por exemplo, o padre Júlio Lancelotti, conhecido por dizer sim à missão de cuidar das ovelhas perdidas e desgarradas, excluídas, por ser presença e visita de Deus junto ao povo em situação de rua, tem sofrido ataques e perseguições por meio de fake news, promovidas por setores da extrema-direita, política ou religiosa. Para sua própria proteção, precisou inclusive se afastar das redes sociais. O seu testemunho recorda que dizer sim ao Evangelho pode ter um alto custo, mas é caminho fiel de seguimento a Jesus. Que este tempo do Advento seja para nós um período propício de avaliar a nossa caminhada como cristãos e cristãs. Perguntemo-nos: como percebo a visita de Deus em minha vida? Tenho sido sinal dessa visita na vida dos outros? Que, a exemplo de Maria, possamos dizer sim ao projeto de Deus e colaborar na construção do reino. Amém e Feliz Natal para todos e todas. Sociedade